Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um momento em que, para nós como liderança, como igreja, é um momento muito especial, prazeroso estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Desde já quero te agradecer por você estar aqui, por você ter reservado esse tempo para nos ouvir. Então, que Deus possa ministrar através da palavra, que possa ser edificante para você, que possa, no nome do Senhor Jesus, surtir efeito, que Deus possa te abençoar, que seja edificante para você, que seja edificante para mim também, né? Aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Desde já também quero te pedir que você possa compartilhar esse link, né? Para a gente é muito importante e toda a equipe, né, todo o Ministério Jovem está à frente, a mídia da igreja. A gente tem se dedicado, né, tem procurado oferecer o melhor. Então, contamos também com a colaboração de todos, que possam compartilhar esse link, seguir o nosso canal, sinta-se à vontade, compartilhe com seus familiares, compartilhe com sua célula, compartilhe com seus amigos. E cremos que o nome do Senhor Jesus será glorificado, amém? Então, neste momento, tem uma palavra que Deus colocou no meu coração, ministrou no meu coração, e eu quero ser instrumento do Senhor para hoje falar ao seu coração, amém? Quero só orar, né? Apresentar ao Senhor. Deus, mais uma vez, coloca a minha vida diante do Senhor. Que o Senhor tenha liberdade de falar através de mim, que a Tua palavra possa virar o rema, Senhor, a palavra viva, e que possa ser edificante para todos que estarão tendo acesso a esse vídeo. Que o Senhor tenha liberdade de falar ao meu coração, o coração de todos que estão neste momento assistindo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, Deus colocou no coração da nossa liderança, né, em especial a nossa líder do Ministério Jovem, e ela compartilhou com toda a equipe, e a equipe abraçou, e foi mútuo, né, aquilo que Deus falou conosco através deste tema, que é voltando ao primeiro amor, né? Foi unânime aquilo que Deus ministrou no coração de todos, individualmente, e acabamos chegando a esse tema, né, a esse momento, porque cremos que é o que Deus deseja para a sua igreja, é o que Deus deseja para você, né? E hoje nós vamos ver alguns textos que falam sobre isso. Então, voltando ao primeiro amor. E primeiro, eu quero logo compartilhar com vocês, abram suas Bíblias aí em Apocalipse 2, né, que é o texto principal do nosso mês da juventude, voltando ao primeiro amor. Apocalipse 2, versículos do 1 ao 7. Eu vou ler com vocês. Você pode pegar a sua Bíblia e me acompanhar. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que de si mesmos se declaram apóstolos e não são, e o achastes mentirosos, e tem perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não deixastes esmurecer. Se a gente parar para pensar, esse texto, essas palavras, esses versículos, eles caracterizam, né, aquilo que é a igreja do Senhor Jesus. É uma igreja, membros em que suportam, né, provações, que estão lá, que são perseverantes. Então, são características que eu acredito que possa existir na sua vida. Você é perseverante, você não tolera os falsos profetas, né? Não suporta os homens maus. Então, são características da igreja e que eu acredito que você tem essas características. Mas o versículo 4 nos faz um alerta, né? Chama a nossa atenção. Diz o seguinte:
Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então, o que seria esse primeiro amor, né? O que significa esse primeiro amor? Para nós que já aceitamos Jesus, hoje eu quero te convidar a fazer a voltar ao tempo. Como assim? Você possa fazer uma reflexão e lembrar como foi o momento da sua conversão, como é que você se comportava. Acredito que algumas pessoas que estarão assistindo este vídeo possam ter 5 anos, 10, 20, 1 ano, 2 anos, né, que se converteram, entregaram a sua vida para Jesus, tiveram o primeiro encontro com Jesus. E eu queria te convidar a fazer essa reflexão. Como é que você era? Como é que foi o início da sua caminhada cristã? O que você fazia? O que foi bom? O que foi ruim? O que você precisou vencer? Como é que foi? Eu quero te dar alguns segundos para você fazer essa reflexão. Como é que foi? Como é que era a sua vida? Como foi os primeiros passos que você deu? Eu lembro que quando eu me converti aqui nessa igreja, foi um momento assim que eu não planejei, eu nunca me imaginei ser cristão, nunca me imaginei indo para uma igreja, não passava pela minha cabeça, mas recebi um convite, da minha irmã. E o dia que eu vim, Deus falou ao meu coração, e lá na frente eu quero compartilhar algo com vocês também. E eu me lembro desses momentos, de como eram os primeiros momentos, os primeiros dias, os primeiros meses, os primeiros anos, o que eu tive que deixar, o que eu renunciei. Então, eu me lembro de como foi. E eu queria levar você também a este momento, que você pudesse lembrar como foi os seus primeiros dias, como foram os seus primeiros anos de cristão. Se há uma diferença hoje, depois de 1 ano, 2 anos, 3, 5, 10, como é que está? Será que continua aquela mesma pegada, aquela mesma disposição para acordar cedo, para ler a palavra, para ler a Bíblia, para fazer jejuns? Como é que tem sido essa realidade? Não quero dizer que a minha vida é uma maravilha e que eu faço tudo como foi os primeiros meses, os primeiros anos. Não é bem assim. Mas o Senhor me leva a lembrar desses momentos para que eu possa resgatar aquilo de bom que eu fiz, aquilo de bom que eu fazia para o Senhor. Então, e isso me estimula a continuar, a perseverar e a buscar as primeiras obras. Porque a palavra fala isso, que a igreja, ela deixou o primeiro amor. A igreja de Éfeso tinha deixado o primeiro amor. Elas eram perseverantes. Creio que você não suporta homens maus. A igreja de Éfeso também não. Mas a palavra diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E a palavra, o Senhor nos faz um convite hoje. Lá na frente diz, no 5, versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, o que eu falei, esse momento de reflexão, de lembrar o que a gente fazia, o que a gente deixava de fazer, o que a gente renunciou no início, esses momentos, eles precisam voltar, eles precisam ser uma continuidade nas nossas vidas. Esse primeiro amor, essa chama, ela precisa continuar acesa no nosso coração, e é uma luta, não é fácil, a gente precisa meio que se reinventar, sabe? E o que Deus ministrou ao coração de nós como equipe foi isso, Nós passamos por um momento, na verdade ainda estamos passando, que ainda não finalizou, que é sobre a pandemia, sobre o vírus, em que abalou o mundo inteiro, Abalou, mexeu com tudo e ainda mexe. Então, amados, algo que Deus trabalhou também no meu coração, eu quero que, não sei se aconteceu isso com você,
Mas eu me lembro que assim que começou, né, a fechar tudo, o lockdown, né, e chegou uma semana em que a coisa ficou bem apertada. Como assim, Antônio? O que aconteceu? Né? Eu não sei para você, mas para mim, pessoas próximas, eu comecei a ouvir notícias em que amigos tinham sido infectados, parentes estavam internados, entubados. Um padrinho meu, né, ele ficou internado vários dias. Então é como se o cerco fosse se fechando, e aquilo que a gente ouvia alguns meses atrás, mais precisamente em novembro, dezembro, lá da China, no começo de janeiro, que eu considerava que nunca ia chegar aqui no Brasil. Eu lembro que muitos memes a gente via no WhatsApp, no Instagram, quando chegava um chinês espirrando, né, no restaurante, as pessoas saíam correndo, uma forma de diversão, de brincadeira, era um meme, né? Então, para mim, era uma coisa que não ia chegar para nós, mas de repente a coisa chega, de repente a coisa aperta e se torna uma realidade para nós. Né? E eu confesso para vocês que teve uma semana, justamente essa semana que eu estou falando para vocês, em que o medo chegou, né? Um certo desespero, e eu parei e disse, nossa, não, é em vão todos os planos que eu tinha feito para esse ano, todos os planos que eu tinha feito para a minha vida, está se tornando em vão. Então eu até entendo quando a palavra diz que não amontoeis tesouro aqui nessa terra, né? Que a gente não deve amar as coisas desta terra. Então nesse período eu pude ver na prática que tudo isso não vale a pena. Tudo isso é realmente passageiro, e nós, como seres humanos, somos muito frágeis. Se não fosse o amor de Deus, a graça de Deus, é como se esse corpo aqui ele é muito descartável. É só a graça de Deus mesmo. Pois bem, nesse período desta semana, quando a coisa começou a apertar, eu fiquei muito sensível, fiquei assim muito mais próximo de Deus, né? E eu comecei a orar mais, comecei a pensar mais na volta de Jesus, e os planos que eu tinha para este ano, ou outros planos para a minha vida, eu comecei a nem olhar mais para eles e a enxergar e ver minha vida, como é que eu estou com Deus, como é que a minha vida se encontra nesse momento, será como que o Senhor tem me olhado? Então essa foi a minha principal preocupação, de saber como é que estava a minha vida, como que eu estava me comportando. E eu comecei a ver onde eu estava errando e comecei a consertar, comecei a me aproximar de novo do Senhor, me voltar mais para Ele, e comecei a imaginar muito mais a volta de Jesus como ela sendo real. E isso foi muito importante para mim, né, nesse período. Mas depois de algumas semanas as coisas foram melhorando, as coisas foram se passando, nada acontecia, né? As coisas foram se tornando mais normais, as coisas foram abrindo, as portas foram se abrindo, os comércios, eu comecei a sair, né? E de repente aquela minha preocupação, aquele meu foco com a volta de Jesus, com aquilo que eu compartilhei agora há pouco, começou a diminuir. É como se o ritmo estivesse diminuindo. E um certo dia o Senhor me lembrou, me fez lembrar daquela semana como é que tinha sido. E Deus ministrou algo no meu coração, o Espírito Santo, em que eu não devia esquecer daquela semana. E eu quero convidar você também, se você passou por isso, se você teve esses momentos, né, onde a coisa começou a apertar, e se você se voltou para Deus, se de repente isso deu uma diminuída porque as coisas começaram a ficar normais, eu quero te convidar, queridos, a voltar para aquela semana. Eu quero te convidar a voltar para Deus, sabe? Esse convite aqui de olharmos para onde a gente caiu, onde a gente errou, é um convite que o Senhor faz para nós. Por que eu digo isso, amados? Essa pandemia, esse vírus que ainda não se encerrou, eu creio que em nome do Senhor Jesus vai acabar logo, em nome de Jesus, mas infelizmente, mais cedo ou mais tarde vão haver outras. Vai ter outras, vai haver outro vírus, vai haver alguma outra coisa. A palavra fala sobre isso, que os dias são maus, não tem para onde a gente correr. Então o que fazer? Eu queria
É até um pouco... Eu sei que não foi fácil ficar em casa, mas se a gente parar para pensar, foi a melhor opção que a gente teve. Já imaginou se a opção não fosse ficar em casa, se ficar em casa fosse insuportável, apesar de saber que para alguns não foi fácil, para mim também não foi, né? Que a gente tivemos alguns relatos, ouvimos no noticiário, nos jornais, em que pessoas com depressões aumentou, né? A ansiedade, suicídios, os abusos, os conflitos dentro de casa, as mulheres sofrendo violência, isso que aumentou. Infelizmente a gente não tem como fugir. Se tivesse a pandemia ou não, infelizmente poderia realmente diminuir, né, a questão da quantidade, o índice ia diminuir, mas infelizmente continua, né? A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno e a gente não pode fugir disso, infelizmente, né? O que a gente deve é orar, né, repreender este mal, e as pessoas que sofrem disso, que busquem ajuda, né, busquem as autoridades também. A Bíblia fala sobre isso, né, sobre as autoridades, então busca. Mas não é sobre isso que eu quero falar agora. Mas já imaginou se a opção não fosse ficar em casa? Como que seria? Por que eu estou falando sobre isso? Porque está finalizando ou não a questão dessa pandemia, a questão deste vírus, e infelizmente alguns não tiraram nenhuma lição. E amados, para nós como cristãos, é inadmissível a gente passar por isso e não tirar uma lição, e não tirar uma aplicação para nossas vidas, sabe? E o que Deus ministrou no meu coração durante esse período foi que eu não deveria sair dessa pandemia como eu era antes. Sabe, os mesmos erros, as mesmas práticas, as mesmas falhas, a mesmice de antes, né? Se porventura um pecado, alguma coisa de antes que eu fazia, é inadmissível continuar após tudo isso. Queridos, porque se a gente parar para pensar, todo esse processo, a humanidade inteira deve tirar lições de tudo isso. É como se fosse uma experiência com todos os seres humanos. E nós como igreja, nós como cristãos, é uma experiência que nós precisamos tirar após tudo isso. Então eu te convido a refletir e a lembrar como é que foi esse processo desses meses, 4, 5, 6 meses para a sua vida. O que você tirou de lição? O que você fez durante esse período? Isso mudou alguma coisa na sua vida? Ou você continua da mesma forma, com os mesmos erros, com os mesmos pecados, com as mesmas dificuldades, com as mesmas coisas que não te levam a vencer? Infelizmente, alguns nem voltaram para a igreja após isso. Foi aberto, os cultos nossos já foram abertos, graças a Deus, está sendo bem movimentado, né? Graças a Deus por isso, pessoas têm buscado. Eu lembro de uma pessoa que até se reconciliou, mas ainda não veio, né? Talvez isso seja o seu caso. Talvez no período que a coisa apertou, você se voltou para Deus. Você se arrependeu, ou um remorso, sei lá, é você e Deus. E você se aproximou, e você jejuou, e você correu para o Senhor. Mas aí as coisas vão passando. E aquela preocupação diminuiu, aquele foco não foi mais o mesmo. E você talvez nem está vindo para a igreja, talvez nem está lendo a palavra, não está orando. Então, amados, eu quero te dizer para você que está assim e para todos, infelizmente haverão outras. Infelizmente a coisa ainda vai apertar, mais cedo ou mais tarde. Talvez não seja na nossa geração, talvez não seja comigo nem com você, mas pode ser que sim. Pode ser que daqui a alguns meses, a alguns anos, aconteça de novo. E se eu não aprendi nada com o que está acontecendo, com o que aconteceu, se eu não aprendi nada, se nada disso me acrescentou na minha vida cristã, infelizmente, quando vi outras, pode ser bem pior. No seu caso, as coisas podem até piorar.
e o que fazer. A palavra nos faz um convite. Lembra-te de onde caíste. Lembra das primeiras obras. Volte às primeiras práticas. Arrepende-te. Queridos, o Evangelho, ele está voltado para o arrependimento, ao voltar-se para Deus. Não há segredo, o Evangelho é simples, ele não é fácil. É de luta. A palavra fala sobre isso. Né? Que os nascidos após João, né? Depois de João, para entrar no reino de Deus é com esforço. Então, a vida cristã é esforço, mas a melhor parte, a melhor notícia para mim e para você hoje é que nós não vamos fazer isso sozinho. Jesus disse que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Então, o Senhor nos convida a estar com Ele, a caminhar com Ele, a se voltar para Deus, a se voltar para a palavra, a se voltar para a verdade. Então esse é um convite e para isso a gente precisa se arrepender e abandonar o pecado. Esse é o segredo. É impossível, amados, a gente viver uma vida cristã autêntica, plena, se a gente continua nas velhas práticas. Tem um texto que eu quero trazer para vocês também. E vamos ler aqui em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E eu tenho certeza que para você, assim que você entregou a sua vida para Jesus, desde o dia que você começou a dar os primeiros passos, essa palavra começou a se tornar real na sua vida. As coisas velhas já tinham se passado, você não queria mais. Assim foi comigo, assim foi, eu acredito, com todos nós. Eu acredito que tem sido isso com você. Mas infelizmente, alguns voltam para as velhas práticas. Alguns voltam ao passado, a cometer as coisas antigas, aquelas coisas que a gente abominava, aquelas coisas que a gente rejeitava. E eu queria te perguntar, qual é a sua realidade hoje? Né? Como é que você se encontra hoje? Você tem vivido, tem buscado fazer com que as coisas se tornem novas, ou você tem voltado para velhas práticas? Ou você continua nas coisas antigas, com os mesmos pecados, com os mesmos problemas, dando os mesmos trabalhos dentro de casa, para os seus pais, para a liderança? Como é que está a sua vida? Faça uma reflexão, sabe? A maneira que Deus trabalha assim na minha vida, a forma como Ele ministra alguns assuntos, inclusive essa palavra, antes é algo que Ele ministra a minha vida mesmo. E essa palavra que eu estou ministrando aqui para vocês, compartilhando, Deus trabalhou comigo. Como eu disse lá atrás, quando a coisa apertou, quando eu imaginei Jesus estar voltando. Essa coisa, o que está acontecendo no mundo inteiro é Jesus voltando. E eu automaticamente comecei, leitura bíblica. Já fazia isso, né? Graças a Deus. Mas eu intensifiquei, me voltei. Quando a coisa começou a se tornar normal, automaticamente a minha carne, o meu eu, começou a diminuir. E o Senhor tratou isso comigo. E o Senhor trata isso comigo. O Espírito Santo me lembra, me faz lembrar. Opa, você não deve passar por essa pandemia e se tornar o mesmo. E ficar da mesma forma. E é isso que eu queria compartilhar. É isso que eu quero e que estou compartilhando, na verdade, com você. Você não pode passar por isso e continuar da mesma forma, querido. É inadmissível, mais uma vez eu repito, é inadmissível. Os mesmos erros, as mesmas práticas. Antônio, o que eu devo fazer? Sabemos, amados, que tem coisas que é muito difícil sozinho, muito difícil mesmo. Às vezes quase impossível, que a gente precisa de ajuda, precisa de alguém para conversar. Então, você sabe como nós somos, né? Como a igreja é. Nós não somos perfeitos, nós temos falhas, mas nosso coração é um coração
sabe, de servo. Nós queremos ajudar todos, queremos abraçar todos, mesmo que a gente não consiga, talvez falhou com você, com alguém, você que está acessando esse vídeo, nos perdoe desde já, mas essa não foi nossa intenção. Nós queremos acertar, nós queremos de alguma forma contribuir para a sua vida cristã. Então nos procure, procure sua liderança. Eu tenho certeza que você tem um líder de célula, mesmo que você não esteja indo, mas até porque nós não estamos mesmo tendo células por enquanto, mas quando as coisas estavam normais, você não estava indo, não procurava discipulado, não procurava igreja, procure, venha buscar ajuda, não de nós, de nós mesmos a gente não consegue, mas cremos que como cristãos, que temos o Espírito Santo em nossas vidas, seremos instrumento na sua vida para ministrar ao seu coração, porque o mais interessado em você mudar, em ter uma vida plena, uma vida que vence o pecado, uma vida que anda, que as coisas velhas se passaram, em que você se torna uma nova criatura. O mais interessado em tudo isso é o Senhor. É o Senhor que quer fazer isso. Então se volte para o Senhor, volte para Deus, abandone o pecado, e venha para Jesus. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês e queria te perguntar o que te levou para Jesus? O que levou você a dizer sim? Talvez em um culto, talvez foi na célula, ouvindo uma música, ou ouvindo alguma ministração, uma pregação de rua, ou foi no encontro com Deus. Como é que foi o teu encontro, os primeiros passos com Jesus? O que te levou a dizer sim, a você hoje se considerar cristão? O que te levou a abrir o seu coração para o Senhor? Eu lembro aqui, dia 2 de maio de 2010, aqui nessa igreja, onde eu comecei a ter, dar os meus primeiros passos com o Senhor. Algo muito interessante aconteceu e eu quero compartilhar com vocês bem breve. Estávamos aqui, teve a palavra, depois teve uns louvores e o pastor não tinha feito o convite, e todas as igrejas que eu ia, tinha convite. Quem quer aceitar Jesus, quem quer aquilo que a gente já sabe como funciona. E eu não gostava, eu nunca gostei, porque aceitar Jesus, eu acredito que todos nós queremos. Quem não quer estar com Jesus, Mas ser cristão, seguir a palavra que eu não conhecia, eu imaginava como seria, como era, nem todo mundo quer. E por eu não saber, eu também não queria. E o pastor não fez esse convite nesse dia. Eu disse, opa, eu vou voltar nessa igreja de novo, porque não teve o convite. Mas, para minha surpresa, nesse dia tinha uma levita, ela estava lançando um CD. E ela cantou, acho que 3 músicas, não lembro agora. Não lembro como eram as letras da música também. Não lembro nem o nome dela. Mas eu lembro de como foi a maneira que Deus falou no meu coração. E quem fez o convite foi essa moça. E ela começou a fazer o convite, quem quer aceitar Jesus. E nesse momento eu disse, não. Estava bom demais para ser verdade. Mas eu fechei meus olhos e comecei a refletir, comecei a lembrar da minha vida automaticamente. Eu não sei nem não foi de mim mesmo, E aí ninguém se converteu. Ela parou o som e perguntou, quem está nos visitando? Eu disse, eu não vou dizer, quem está nos visitando, levante a mão. Eu disse assim, comigo mesmo, não vou levantar minha mão, porque se eu falar que eu estou visitando, só tem eu visitando neste dia, aqui nesse culto, então ela vai me constranger, vai dizer, então vem aceitar Jesus. E eu vou ficar constrangido, vou ficar com vergonha, talvez eu vá até lá forçado, mas eu não quero. E eu não levantei a mão. E amados, eu ouvi uma voz me dizer assim, olha para trás. Quando eu olho para trás, rapidamente, em alguns segundos, eu vi mais ou menos umas 20 pessoas levantando a mão, como se fosse dizendo, respondendo a pergunta que ela fez. Quem está nos visitando? E várias pessoas. Aqui eu estou. E as pessoas estavam muito felizes quando eu olhava assim bem rápido, em segundos. E aí eu pensei, eu não estou sozinho, então eu vou levantar a mão. E eu levantei a mão.
Quando eu levanto a mão e baixo, automaticamente eu começo a chorar. Chorando, que soluçava e eu não entendia. E aquela voz e aquele confronto, eu disse, não, eu não posso me converter, não dá para mim, por isso. Aí eu comecei a colocar algumas dificuldades. Eu lembro de duas, mas na verdade foram três, mas eu só lembro de duas. E todas as dificuldades que eu coloquei, o Senhor me mostrou a solução. Por exemplo, eu pensei assim, se eu me converter eu não vou mais poder beber. E a voz dizia, mas tu nem gosta de beber, tu bebe porque tu tá com teus amigos, mas tu não gosta. E aí eu imaginei, é verdade, eu não gosto de beber. Eu bebia, mas eu não gostava. Então, entendam, a maneira como foi o meu encontro. Eu pensava, eu coloquei uma dificuldade e o Senhor me deu a solução e o Senhor não inventou. Né? Deus não inventou uma resposta para me atrair. Ele trabalhou naquilo que era uma realidade, que era uma verdade. Então, as três dificuldades que eu coloquei, o Senhor me deu a solução, o Senhor me mostrou. E por último, Ele me disse o seguinte, me deixa te mostrar como é a vida comigo. Amados, eu nunca esqueço disso. Me deixa te mostrar como é a vida ao meu lado. E nesse dia eu vim, e nesse dia 2 de maio de 2010, eu entreguei a minha vida para Jesus. Por que eu estou te falando isso, amados? Porque, infelizmente, após tudo isso que a gente está vivendo, algumas pessoas se afastaram, algumas pessoas saíram, algumas pessoas estão frias, algumas pessoas reclamando de isso, de aquilo, reclamando de um irmão que olhou com a cara feia, de um irmão que falou isso, falou aquilo. Sabe, e esquece o que foi que te chamou para Jesus. Então, eu me lembro por que eu me entreguei a Jesus, por que eu disse sim para Jesus, foi um convite dele. Então, amados, eu acredito que o dia que você disse sim também, o dia que você se entregou, que você começou a caminhar com Deus, ninguém te forçou, ninguém te ofereceu, ninguém te levou ou te deu uma ilusão, uma falsa ilusão, já é, contundente, né? Então alguém não precisou inventar, foi uma verdade. Então o que te levou? Comigo teve verdade. Então que Deus o livre eu me afastar do Senhor, porque se isso acontecesse, eu não posso jamais colocar a culpa em ninguém, jamais, porque o dia que eu me entreguei, o dia que eu fui até Ele, foi porque Ele me fez o convite. E se eu sair, é porque o problema está em Jesus. Então, será que o problema está em Jesus? Você que está afastado, você que está desanimado, você que está magoado com alguém, você que não está frequentando a sua igreja, você que nem olha mais na cara dos seus irmãos. Quem foi que te chamou? Quem foi que te chamou? Quem fez o convite para você? Será que o problema está em Jesus? Não quero aqui estar dando uma de santo, de santão e estar puxando a sua orelha, mas eu quero de alguma forma passar para você que nós somos responsáveis pela nossa vida, pelas decisões que nós tomamos, sabe? E ao nos entregarmos para o Senhor de forma voluntária, o sair também tem que ser a nossa decisão. Mas não é isso que o Senhor quer, não é isso que o Senhor quer que você faça. Como eu disse de novo, novamente eu vou voltar ao ponto da pandemia. Pode ser que daqui a alguns meses, pode ser que nem essa pandemia que a gente está pensando que vai acabar, acabe. Pode ser que aumente de novo, pode ser que de alguma forma o Senhor permita a tratar com a sua igreja, a tratar comigo, a tratar com você. Sabe? E o que vai mudar na sua vida? Será que o que eu posso buscar em Deus para ser diferente? Então, amado, o convite que eu faço para você é o convite que o Senhor quer para mim e para você. Se volte para Ele, sabe? Lembra de onde caíste, se arrepende, abandona o pecado, volte para Jesus. O Senhor está voltando, queridos.
esses sinais não são em vão. A volta de Jesus é muito real. E a Bíblia fala que nos últimos dias seriam assim. Fala também, eu anotei aqui, vocês podem ler em casa, Mateus 24, 10, 13. Que no fim, por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Se esse é o seu caso, peça para Deus misericórdia, peça para Deus perdão, sabe? Se humilhe, volte, se volte para a igreja. Como esse vídeo é um vídeo online que pode abranger diversas pessoas, quando eu falo igreja, não necessariamente eu estou falando aqui do nosso prédio, Igreja Batista Vencedores, né? Eu falo no geral, sabe? Não deixe que esse amor esfrie no seu coração. Se já estiver frio, se arrepende, volte, clame pela misericórdia de Deus. Ele sempre estará disponível, o Espírito Santo sempre vai estar disponível para te abraçar, para te receber. Então, esse é o que está no coração da nossa juventude, da nossa liderança jovem, porque eu tenho certeza que é o que está no coração de Deus para a sua igreja, sabe? Eu acredito que deve ser muito triste, queridos. É triste para nós, seres humanos, falhos, imagine para Deus. Quando muitos tiraram lições positivas e hoje se arrependeram, se voltaram para o Senhor e estão andando em novidade de vida após tudo isso, estão tendo experiências com Deus. Nós tivemos um testemunho maravilhoso de uma jovem aqui no nosso Conexão, da Samira, sábado passado. Tremendo. Então o Senhor tem se revelado, o Senhor está disponível. O Senhor está disponível para todos que o buscam. Ele está disponível para você. Ele quer ter encontros com você. Ele quer se encontrar. Então, amados, tenho certeza que se você está frio, se o amor esfriou no seu coração, o Senhor quer que você se volte para Ele. Clame por Ele. Busque a misericórdia. E com certeza Ele vai te encontrar. Então, essas são as palavras que o Senhor tratou comigo, trabalhou no meu coração, e eu espero que de alguma forma possa ter efeito na sua vida, que de alguma forma seja edificante, que seja em nome do Senhor Jesus, que não seja só um vídeo, que não seja só um momento, mas em nome do Senhor Jesus eu quero e peço que o Senhor possa de alguma forma abençoar a sua vida, abençoar a sua família. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você esteja conosco, que você se volte para Deus, que você se volte para a palavra. E é o que eu queria ministrar a você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, obrigado por ficar conosco, ficar comigo nesse vídeo até o final. E que a palavra do Senhor possa se revelar, possa ser viva a sua vida. Que você tenha momentos de orações, que você tenha momentos no secreto, que você tenha revelações com o Senhor e que no nome do Senhor Jesus eu declaro sobre a sua vida que você será uma bênção, que você é uma bênção e que a sua vida vai servir de lição, de testemunho, de exemplo para muitos. É o que eu oro ao Senhor e peço em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.